Boa noite, pessoal. Estamos aí iniciando mais uma live. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Lucimara Bueno. Ela é advogada e ela vem compartilhar com a gente um pouquinho sobre como a gente consegue aí o reembolso, né, dos convênios quando a gente contrata aí a equipe de parto, enfermeiro obstetra, médico obstetra, tá? Antes da gente chamar aqui a doutora Lucimara, eu queria convidar vocês para a nossa próxima roda de gestantes. Vai ser agora, no dia 2 de agosto. Essa nossa roda vai ser no mês de agosto. O mês de agosto é um mês de conscientização sobre a amamentação. E nosso tema, então, não poderia ser outro, né? Nós vamos falar sobre a amamentação. Eu estarei aí palestrando nessa roda de gestantes. Então a gente espera vocês dia 2 de agosto às 9h30. As inscrições já estão abertas, então vocês já podem fazer sua inscrição e estar lá junto com a gente para aprender sobre esse assunto tão importante que é a amamentação, tá? Agora eu vou convidar a doutora Lucimara, que vem compartilhar aí com a gente, então, um pouquinho, né, sobre esse assunto tão importante que traz tantas dúvidas aí pra gente, tá bom? Vamos aguardar. Boa noite. Boa Tudo bem? noite, tudo bem e você? Tudo bem também. Se apresente para nós, conte para a gente como que é o seu trabalho, um pouquinho para a gente te conhecer. Claro, primeiro, obrigada, né, pelo convite. Prazer te conhecer. Prazer, É, prazer para a gente você estar aqui, né, ajudando a gente aí com essas dúvidas, né, que gera tantas dúvidas aí para as gestantes. A gente agradece aí a sua participação em nome de todo o grupo. sim, claro. Para mim também é muito bom falar sobre isso, é muito gostoso. Inclusive porque mesmo enquanto advogada, eu percebi que é um mundo ali muito novo. Era muito novo. São muitos, são muitos detalhes que as gestantes elas têm que se preocupar, né? Então tem um enxoval que ela tem que se preparar, né? O enxoval físico do bebê, tem toda a parte de saúde, de buscar profissionais. E acaba que eu falo que é até um enxoval jurídico, basicamente, quando a gente vai falar sobre essas burocracias, né? Mas antes de entrar propriamente dito no tema técnico, né, que é o reembolso de hoje, eu vou me apresentar. Sou Lucimara Bueno, sou casada com o Danilo. Sou mineira, mas moro em São José dos Campos já faz mais de 10 anos. E sou advogada há mais de 11 anos. E sou mãe do Davi, de 4 anos, e da Isabela, que acabou de fazer 1 ano. Ai, que Então, legal. eu costumo falar para as gestantes que há pouquíssimo tempo eu estava no mesmo lugar delas, brigando com o plano de saúde. Ainda brigo porque sou uma beneficiária dos planos, mas. E desde então, né, depois que me tornei mãe, vi que era um propósito mesmo eu atuar nessa área, advogando para gestantes, para mães. Sinto que é um propósito real mesmo na minha vida e tenho dedicado então a minha trajetória nessa área. Sim, e a gente percebe muitas vezes que as gestantes não contratam uma equipe particular para estar acompanhando elas ali no parto pela questão financeira, né? E muitas delas não sabem como proceder em relação a essa questão, né, do reembolso. Então, acho que esse assunto é muito pertinente, vai ajudar aí muitas gestantes nessa situação, né? Porque a gente às vezes não sabe mesmo como lidar, como que procura, quem procura, né? Como chega aí no convênio para a gente solicitar. Então, acho que esse seu compartilhamento hoje vai ser de extrema importância para a gente. Nossa, exatamente, porque apesar de ser, né, a gente tem acesso a tudo hoje, né? Com as redes sociais, tudo a gente consegue acesso, mas não é tão simples quanto deveria ser, digamos assim.
mas estou disponível justamente para isso, para auxiliar as gestantes e que elas consigam o reembolso, mas até mais do que isso, que elas consigam um atendimento digno, respeitoso, humanizado, Sim, que toda gestante merece. com Então, certeza. se for, se esse é o único caminho, que é encontrar uma equipe que tenha uma conduta parecida com o que ela pensa, uma conduta humanizada, que saia um pouco daquilo que o convênio está oferecendo, que seja esse o caminho e que ela consiga o reembolso integral das despesas, porque, como você falou, pelo menos para mim, a maioria das minhas clientes, elas contam com esse reembolso. Vai fazer uma diferença grande na vida delas. Então, Sim. assim como fez na minha vida. Então, esse é o objetivo mesmo. Sim, e a gente aí lidando, né, a gente sabe que o nosso sistema de saúde é um sistema cesarista, né, então por isso a importância aí de contratar uma equipe que tenha aí seus valores, né, que sejam pessoas atualizadas, né, que trabalhem aí na boa assistência, né, com as boas práticas da assistência ao parto, e isso faz toda a diferença aí na experiência, né, que essa mulher vai ter aí no parto dela, né. Com certeza, você disse tudo. Apesar, né, de trabalhar nessa área de consultoria preventiva de reembolso, também atuo na área de direito médico. Então, por vezes já recebi relatos de mulheres que tiveram práticas de violência obstétrica. Então, eu costumo falar que prevenir é melhor do que você ingressar com uma ação, requerendo indenização por danos morais, né, pela violência que ela sofreu, porque a gente só vai parir uma vez, Sim. né? Esse momento, ele precisa ter profissionais que você realmente acredita, que você confia, né? Com certeza. Aí nós selecionamos, doutora, algumas perguntas, né, que as gestantes têm feito para a gente, para que você possa estar ajudando a gente aí respondendo, então, algumas questões que foram pontuadas aí pelas gestantes, tá bom? Com A primeira, certeza. primeira pergunta que surgiu foi: a partir de quantas semanas que a gestante pode te contratar para esse reembolso, né? Então, qual que é o melhor momento ali da gestação dela para ela te procurar, para essa consultoria, para as orientações que você tem que dar para ela, para que ela tenha tempo hábil, né, de conseguir o reembolso? Certo. Quando nós falamos de reembolso integral, o ideal, né, para que a gente consiga comprovar, é sempre fazer esse caminho prévio. Então, a gestante descobriu que está grávida. Num mundo perfeito, seria até melhor se ela contratasse, por exemplo, os meus serviços para garantir o reembolso das profissionais que ela vai contratar. Então, por razões óbvias que a gente já sabe, o ideal é que ela espere esse primeiro trimestre. Então, Uhum. ela, com a confirmação, né, da gestação através do ultrassom, vamos supor que de 10 a 12 semanas já é um período ótimo. Sim. Nesse caso, quando a gente fala de consultoria preventiva para reembolso, é muito mais prudente a gente falar num tempo máximo de semanas. Por exemplo, até 35 semanas eu costumo aceitar fazer consultorias. Passado desse tempo, é um tempo muito arriscado. Muito arriscado, porque às vezes não vale a pena o estresse dessa gestante, Sim, no final porque de gestação. talvez a gente não consiga chegar nos pontos que a gente gostaria de ter. Algumas eu pego, né? Mas no meu contrato, inclusive, está uma das cláusulas que nós não temos a garantia. Inclusive, o Código de Ética da OAB me proíbe de dar garantias. Aqueles famosos jargões, né? O seu processo é causa ganha, é garantido que você vai conseguir o reembolso integral. Então, isso, além de antiético, é muito imprudente da minha parte eu falar para uma gestante de 37 semanas que é com certeza. Então, ela
assume ali aquele risco devido à idade gestacional avançada. Sim, legal. Então, quanto antes te procurar, melhor, né? Para que você já dê aí, então, essas orientações, né? Para que elas possam Sim, já ver a questão de documentação também, né? Que é um processo um pouco burocrático, né? sim, sim. E falando em forma de pagamento, quais seriam aí as formas de pagamento para a sua consultoria? Como que funciona aí? Eu entro em contato com você, sou uma gestante, quero, né, pedir esse reembolso. Como que funciona a sua consultoria, assim, no sentido mais financeiro? Sim. Primeiro que quando eu faço a primeira reunião com essa gestante, que é uma reunião de introdução mesmo, para ela entender qual é o meu trabalho, eu não cobro. Então, essa primeira reunião ela é uma cortesia. Primeiro, para eu entender quais profissionais essa gestante está buscando e se a minha consultoria vai vir ao encontro daquilo que ela necessita. Então, passo o meu valor para ela. E formas de pagamento eu costumo dividir para ela, comigo, mas eu não deixo de atender uma gestante se ela não fizer o pagamento no ato. Eu tenho formas de conseguir auxiliá-la. O código de ética também me proíbe de passar valores aqui, né? Pelo Instagram. Inclusive, algumas gestantes, eu sei, gente, que vocês querem saber o valor, mas para que eu não fira o código de ética da UAB, o ideal é justamente agendar essa consulta, essa reunião online, porque ela é uma reunião rápida, e aí eu consigo passar o valor individualizado, porque eu nunca sou generalista, nunca vou colocar um valor ali para todas, né? Sempre individualizado, de acordo com as profissionais que essa gestante deseja, idade gestacional, entre outros fatores. Legal. E dentro desse cenário de parto, doutora, quais são os profissionais que o convênio costuma reembolsar o valor? Certo, é uma ótima pergunta, porque primeiro que para já acabar, né, com o burburinho que infelizmente ainda existe, a doula, infelizmente, a gente ainda não consegue o reembolso dela, Uhum. porque ela não é considerada serviço médico. Apesar de saber da importância que a doula tem. Eu tive Sim, no meu filho, eu sei que foi assim, foi maravilhosa. Eu lembro até hoje das massagens, sabe? Devido à doula, do carinho dela. Então, a doula nós, infelizmente, não conseguimos. Mas a enfermeira obstétrica, por exemplo, ela é, assim, o ponto alto da consultoria. Por quê? Primeiro, porque nós temos uma garantia até que rápida e porque nós temos uma resolução que ela é indicativa direto da enfermeira obstétrica. Você, como enfermeira, você, sim, inclusive, deve até saber disso. Toda gestante tem direito à enfermeira obstétrica, ponto final. Isso sim. não muda, isso é um direito incontestável. Inclusive, quando uma gestante que ela só quer a obstetra, eu costumo, eu mesma costumo falar, olha, vamos atrás também da enfermeira obstétrica, porque é uma certeza que nós temos dessa profissional, que ela é indispensável também pelo trabalho que ela exerce dentro do parto, como todas são, né? Como todas as Sim. profissionais são. Todo mundo tem Cada uma seu tem espaço na equipe, né, do parto. cada uma e nenhuma entra na outra, Sim. mas nós temos uma resolução muito direta. Então, quando a gente não consegue comprovar a existência dessa profissional no plano de saúde ou a indisponibilidade, nasce o direito ao reembolso integral. A obstetra também é possível conseguir. Nós temos uma tese, foi até um joinha. Nós temos uma tese que está sendo bem recebida da obstetra, mas para isso precisa ser uma obstetra com uma conduta humanizada, né, que tem uma taxa de partos normais acima do que a maioria dos médicos. Anestesista também nós conseguimos, é uma possibilidade, e pediatra para sala de parto, assim como fisioterapia pélvica, tanto para as consultas
quanto na presença de parto de alguns hospitais. Que legal. Eu coloco essa ressalva de alguns hospitais porque a gente sabe que o Brasil nós temos legislações federais, estaduais e municipais. Alguns hospitais costumam barrar a presença da fisioterapeuta, o que é, é o que é uma perda muito grande para toda a sociedade, Sim, porque essa profissão ela tem uma importância gigantesca dentro do parto, posicionamento de bebê, ela consegue ali é, auxiliar também com formas não farmacológicas para auxiliar a dor, enfim. Mas dentro desse cenário de parto, esses seriam os profissionais que a gente conseguiria reembolso integral. legal. Abrange praticamente toda a equipe, né? Então, dá para Toda a buscar, equipe. né? E acredito que a gente tem aí grande parte do valor que você investe, você consegue reverter, né? Então, acho que é muito importante entrar, né, com esse processo. Acho que é super importante, né? A nossa Mari comentou aqui, ó, ela fala assim, isso é super triste, infelizmente, até o de ser em Campinas, eles não autorizam a entrada da fisioterapeuta. É triste mesmo, Mari, até porque Campinas é uma cidade grande, né? E a gente tem esse bloqueio ainda, né, em alguns hospitais. Inclusive também da enfermeira obstetra, porque tem alguns hospitais que não permitem, só permitem a entrada quando você está junto com um médico, né? Quando você está sem médico, não permite a entrada da enfermeira. Então, a gente ainda tem muita coisa para caminhar, né, nesse sentido, né, da obstetrícia, muita coisa para se evoluir ainda, né? Então, ainda a gente está dando passos de formiga, mas eu vejo, né, que as coisas estão caminhando e evoluindo, né? Eu acho que isso tudo, assim, a longo prazo, a gente vai ver uma melhora substancial aí nesse cenário, né? É o que a gente Sim, sim. espera. É o que a gente espera, né? E eu costumo até falar para as gestantes que fazem a minha consultoria o seguinte: nós, beneficiários de plano de saúde, nós somos consumidores finais. E quando você presencia ou quando você está em uma situação em que você tem o seu direito barrado, o ideal é que você faça uma denúncia, tanto do hospital, ou do obstetra, ou do médico, ou enfim, anestesista, que fez cobranças ilegais ou que praticou uma conduta ilegal, né? Então é muito importante nós lembrarmos dessa situação. Nós somos consumidores e Sim, precisa ter uma voz ativa também. Eu sei que existe ainda uma ressalva muito grande das pacientes, né? Elas esperam, às vezes, inclusive, parir para depois ir atrás disso, e muitas nem entram no mérito. Mas é importante, sim, se posicionar, porque mesmo que não seja para você novamente, né? Ah, eu não vou parir e tal, mas outras irão, né? sim. Então a gente precisa trabalhar junto para que esse cenário mude. Com certeza. Doutora, e quando a gestante contrata você, esse valor de consultoria, ele varia conforme o número de profissionais que ela contratou e que ela vai pedir o reembolso? Ou é um valor único que você cobra? Como que funciona essa questão? Sim, ele é variável, justamente porque a gente não sabe, né, quantas profissionais essa mulher deseja. Então, realmente, E e aí, o quando. tempo da minha consultoria, né, já vou até falar sobre isso. Quanto tempo que dura a minha consultoria? Ela começa e vai até quando, por exemplo, né? Tem essa primeira reunião que eu faço, que eu apresento meu trabalho, que eu tiro algumas dúvidas da gestante. E ela fechando a consultoria comigo, a gente já faz uma nova reunião de alinhamento, onde eu passo para ela quais são as teses de cada profissional, quais são os prazos de resposta, eu mando para ela um PDF. E a partir de então, ela já tem um contato. Eu falo que o WhatsApp é o nosso meio oficial, porque é mais fácil a comunicação. Ela já pode tirar dúvidas comigo e ele termina depois do recebimento dela do reembolso. Ah, legal.
Deixa eu só ver aqui a Tem uma próxima. pergunta da Carol Aguiar. Ah, legal. Quantos casos de sucesso em relação à estatística? Como eu falei, né, o código de ética me proíbe de dar garantias, mas nós temos muitos casos de sucesso. Eu costumo falar que até agora não tive nenhum pedido de enfermeira, por exemplo, negado. A garantia de enfermeira é muito alta. E de obstetra, em algumas cidades, ainda está em andamento. Mas também é alto o número de sucesso, né? Então, fora que a garantia, ela é prévia. Mas vamos supor que o bebê nasça no meio das tratativas. Nós ainda temos um caminho de sucesso para o pós. Vamos supor que, nossa, meu bebê nasceu, eu ainda estou no meio das tratativas. Ainda existe um caminho no pós. Isso se você já fez uma consultoria prévia, tá? Já iniciou o Vocês. processo. Exatamente. Agora, bebê nasceu, não fiz um caminho prévio, não dei a oportunidade do plano falhar, não temos o que fazer. Inclusive, chega muita gente que me conhece, que conhece meu Instagram, que alguém indicou, e o bebê já nasceu. Então, não tem o que fazer, né? Eu sou muito honesta naquilo que eu trabalho. Então, não vale a pena eu ludibriar essa gestante falando assim, não, nós vamos conseguir e ficar ali, pegar o dinheiro dela e não acreditar, né? Não, saber que não é possível. Então, não é do não é do meu caráter fazer isso. Então, a partir do momento que a gestante não fez um caminho prévio, não consigo auxiliá-las. Certo. A Bruna comentou aqui, ó, espero ser mais um caso de sucesso. A gente também espera, Bruna, que dê tudo certo aí, que você consiga seu Esperamos mesmo. reembolso, né? Que isso é muito importante. E a Aline está perguntando se vale para todos os convênios ou tem algum convênio que é impossível reembolso. Então, tem algum convênio que você fala assim, este convênio, não sei se você pode falar, dar nome aos convênios, né? Não sei se é ético ou não, mas tem alguns convênios que você não pode, você sabe que aquele convênio não reembolsa, todos são obrigados a reembolsar. Pois é, esses tempos atrás eu fiz até um post sobre isso, porque o seu plano de saúde sendo registrado na ANS, você tem esse direito. Ele precisa ser um plano regulamentado pela ANS. O que acontece é que nem todos os planos de saúde são. Sim. Inclusive, essa é uma pergunta prévia que eu sempre faço para gestantes. Inclusive, às vezes eu peço até para ela me mandar foto da carteirinha. Se não tem registro na ANS, impossível o reembolso, porque ele não segue as regras da ANS. Eu não tenho como, por exemplo, falar, olha, é baseado em quê? Não tem. Entendi. Deixa eu falar da minha amiga aqui, a Pati. Eu agradeço a doutora por todo o auxílio no meu processo de reembolso para enfermeira obstétrica. Ela fez a minha consultoria, né? Participou e ela tá grávida da Melinda. Mês Ai, que que vem a legal. Melinda daqui a pouco tá chegando. E é um prazer, de verdade, auxiliar as gestantes, porque é um direito delas, né? É um direito. Então, mesmo se ela não contratar os meus serviços, o importante é que você saiba que você tem esse direito. É claro que com a consultoria, isso se torna um caminho até mais fácil. Isso Sim. porque, mesmo com a consultoria, não é um conto de fadas. Não é como se você fosse mandar um e-mail e tivesse uma resposta rápida. Infelizmente, o nosso maior problema, eu diria, são os planos de saúde, que são muito defensivos, são muito negativos, eles fazem de tudo para as gestantes Pra não não reembolsar. conseguirem. De tudo. Sim. É assim, Eu uma imagino. novidade a cada semana. Tem que ter estômago, viu? Eu imagino. Doutora, e como que funciona essa tratativa com o convênio? A gestante contratou você, como que é? Você
ela passa todas as informações para você, e daí você que entra em contato com o convênio, os e-mails que ela precisa passar para o convênio, ela que manda com a sua orientação, ou é você que faz esse trâmite? Como que funciona na prática? Certo. Depois da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, eu não posso me passar por ninguém. Então, a gestante, ela é beneficiária do plano de saúde, é ela quem vai entrar em contato com o plano. O diferencial da minha consultoria é que eu vou orientá-la até do como ela vai falar. O que ela vai falar, qual a fundamentação jurídica, qual a melhor estratégia para o caso da gestante. Costumo falar que é um trabalho artesanal. Não existe ali uma receita de que nós vamos fazer A mais B e vamos chegar ao resultado. Ao longo do processo, eu vou até testando novas teses, porque assim como o plano ele vai ali se adaptando conforme os nossos pedidos. Então, ele vai também tentando encontrar novas. E assim como eu também vou tentando encontrar novas estratégias. Então, é a gestante que entra em contato direto, mas ela não está sozinha. Ela não fica sozinha nesse processo. Certo. E no caso do reembolso não ser aprovado, a gente consegue entrar aí com uma nova solicitação? Como que funciona isso? Quando a gente fala, né, de gestantes que tentam a garantia para o reembolso, a gente sempre vai falar disso, de garantia para o reembolso. Então, caso nós não consigamos antes do bebê nascer, mas existe ali um passado, a gente consegue comprovar uma tentativa de contato com o plano, nós vamos até o final, até o pedido do reembolso, e depois eu auxilio. Eu vou até contestar os valores. Então, vamos supor que a gente não tenha conseguido a garantia, nós vamos depois até o final na contestação. Uhum, Mesmo que seja um reembolso parcial, essa gestante recebe. entendi. E a doutora Maria Isso. Laura está perguntando para plano que tem reembolso, né? Ela colocou aqui a Amil como um exemplo. Quando o médico pede a prévia desse reembolso, que é o que os médicos costumam fazer, isso atrapalha a sua consultoria de alguma forma ou não? Ajuda? Como que é essa questão? Não, não atrapalha. Por quê? Alguns profissionais trabalham com prévia de reembolso. A partir da prévia. Não é a minha linha. Eu não tenho essa tese a princípio. Então, a maior parte das gestantes que vem para mim, elas fazem a prévia, mas é porque elas querem saber se elas têm um bom plano. Porque se elas têm um bom plano, vamos supor, se elas têm um plano master, o que é muito raro, tá? Poucas pessoas têm um plano ali muito bom. Às vezes ela tem 100% de reembolso, sem precisar da minha consultoria. E aí não é necessário me contratar, porque ela já tem um plano muito, muito bom. Mas a maioria de nós, mortais, não temos um plano tão bom assim. Sim, O o nosso mais plano, básico, né? o nosso plano reembolsa ali no máximo 30%, né? Eu tive uma gestante que chegou, porque ela estava fazendo a prévia e ela viu que de 4.000 da enfermeira, ela iria obter R$ 430. Nossa, Então, ali, 10%. Então, a prévia, ela não atrapalha, não. Às vezes, inclusive, é um dos motivos para a gestante me contratar. procurar, né? Porque, Tentar buscar, porque vê que não vale a pena seguir sozinha, né? sim. A Olha Aline lá. perguntou, eu acho até que você já respondeu, perguntando se já teve bebê, né? Se teria algum prazo para conversar, se teria alguma solução depois que o bebê já nasceu. Infelizmente, a gente não tem mais. Não temos muitas alternativas. Na verdade, não temos mais nenhuma alternativa. Às vezes eu chego até a atender essa gestante, mais para consolá-la, mas não para contratar os meus serviços. Realmente, esse trabalho para reembolso integral precisa ser prévio. Entendi. Porque aí o convênio vai falar que ele poderia ter indicado profissionais que ele tinha dentro do convênio, né? Vai usar todos esses álibis, né?
E aí fica Isso. quase impossível de contestar, já que a criança já nasceu e não tem mais o que fazer, né, nesse caso. E assim, ó, vou falar para você que ele não está errado, porque realmente nós precisamos entrar em contato com o plano. Precisamos primeiro demonstrar que houve uma tentativa de acesso. Uma outra coisa que eu acho importante falar também é que existem dois tipos de reembolso, tá? O reembolso contratual, que é o reembolso que a maioria das pessoas acha que conhece, que é só isso que se trata de reembolso. Por exemplo, o meu plano ele reembolsa R$ 150 por consulta. Isso se a consulta for 150, foi 600, vai vir aquele valor. E muita gente acha que é isso que se trata o reembolso. Mas quando nós estamos falando de reembolso integral, nós falamos de um reembolso onde existe falha no plano de saúde. E isso vale para tudo do que se refere a direito à saúde. Tudo. Uhum. É preciso, tem um encaminhamento médico e eu preciso, por exemplo, de uma fono. Não estou encontrando na minha cidade, o prazo está muito distante de atendimento. Nós conseguimos entrar em contato com o plano e requerer esse reembolso integral. Então, nós falamos isso para todas as especialidades. Eu tenho uma cliente que ela chegou para fazer o reembolso do parto e agora a gente já está caminhando ali para o bebê dela, algumas terapias que o bebê né? Então a gente conseguiu físio para ele e fono. Ao longo do caminho ali, algumas famílias até voltam, sabe? O que para mim é uma enorme felicidade, saber que estou conseguindo auxiliar a família, né? Especialmente nessa. A gente sabe que é tão vulnerável, né? Nós estamos ali, nós ficamos vulneráveis, né? Quando se trata Sim. disso. E o que a gente vê na prática, pelo menos na minha área, né, que é a enfermeira obstetra, os convênios não, a maioria não disponibiliza, não tem, e quando tem também é ali só para as consultas, né, não abrange o atendimento hospitalar ali, né, nem o atendimento dessa gestante no trabalho de parto. Então existe, né, essa falha mesmo no convênio, né, em relação ao atendimento da enfermeira obstetra. Então, acredito que é fundamental elas buscarem, né, esse reembolso, porque é um direito delas ter essa profissional ali junto com elas, né, durante o parto delas. E o convênio não disponibiliza. Então, acredito que isso é o que você falou, né? Facilita muito o processo, né? Do convênio ter essa falha, né? Sim, sim. Realmente, os nossos maiores problemas, eu diria, relacionados à garantia do reembolso integral são, o primeiro deles, o tempo, porque a gente precisa de um prazo hábil, de um prazo útil para nós conseguirmos trabalhar sem deixar essa gestante apavorada, porque depois de ser gestante, eu sei que tudo é motivo para ficarmos ansiosas. Então, Sim. então, eu não gosto, gente, de maneira nenhuma, de gerar senso de urgência, né, nas gestantes. Eu não acho. Primeiro, porque eu acho extremamente capitalista, não faz o meu estilo. Mas, quando vem uma gestante para mim de 32 semanas, é o meu dever falar para ela: a gente precisa começar o quanto antes. Mas sem soar capitalista. Porque fica parecendo que, nossa, que eu estou desesperada. E não é isso. É justamente a verdade. Eu Para preciso conseguir falar, né? ajudá-la, né? Exatamente. O meu objetivo é justamente que ela consiga. Então, quanto antes ela iniciar, mais chances nós temos. Legal. A Paty está perguntando se esse reembolso ele também vale para exames que ela faz ali durante o pré-natal, durante esse processo. Sim, desde que o exame seja previsto no rol da ANS, nós temos sim, desde que o exame seja previsto no rol, tenha encaminhamento médico, nós conseguimos fazer os pedidos, sim. Inclusive, eu tô em conversa com uma gestante sobre teste do pezinho, por exemplo.
porque nós sabemos que existem vários tipos e Sim. alguns deles o plano é obrigado a reembolsar. Então, mesmo que depois que o bebê nasça, né, eu continuo auxiliando essas gestantes nesses caminhos. Ah, legal. Então, mesmo no caso que o convênio seja obrigado a pagar pelo teste básico ali do pezinho, ela pode recorrer se ela tiver interesse de fazer o exame mais ampliado, no caso. Se estiver previsto no rol da ANS, sim. Alguns outros testes do pezinho não estão previstos. E aí você precisaria ver com o plano. Por isso que, por exemplo, a consulta pediátrica pré-natal é extremamente importante. Vamos supor, isso porque a gente está falando de teste do pezinho. Porque com prazo para ser feito, teria um prazo para ser pedido essa autorização. Entendi. Ah, legal. E no caso, por exemplo, de vacina, né? A gente tem aí a vacina da bronquiolite, que é indicada aí para gestantes, mas não é uma vacina que está sendo liberada pelo SUS, né? Então a gente só tem ela de modelo pago. Nesse caso, entraria ou não, com um pedido médico, solicitação ou não, não entra nesse rol de exames e medicações que o convênio poderia reembolsar. Olha só, né? Eu achei muito assertiva a sua pergunta, porque esse ano uma nova resolução, e inclusive essa vacina Brisco, ela é atual. Ela começou a ser válida, começar a circular esse ano, da Brisgo, Sim. para Uhum. gestantes. E essa vacina, ela ainda não tem uma previsão no rol da ANS. E por isso, por ser nova, algumas gestantes que fizeram consultoria comigo e já tomaram, elas iriam tomar de qualquer maneira. Nós fizemos o pedido para o plano, porque a gente não perde nada em fazer o pedido. Uhum. A maioria dos planos negou, como era de se esperar, mas eu tive um plano de saúde, que na verdade ele é considerado plano e seguro, que Uhum. ele reembolsou. Então, assim, vale a pena a gente Vale a fazer o pena pedido? tentar. Vale a pena a gente fazer o pedido para gestantes que já vão tomar, porque a gente sabe que é uma vacina que ela tem um custo um pouco mais elevado. Sim. Mas para existe uma chance realmente de reembolso integral para bebês prematuros. Bebê nascido de 36 semanas para baixo, nesse primeiro nessa primeira etapa do vírus, que seria esse ano, ele tem direito a reembolso integral dessa vacina. Precisa ser prematuro ou ter cardiopatia, alguma comorbidade, esse bebê. Mas, inclusive, consegui também orientar uma gestante e o bebê dela conseguiu Legal. essa vacina pelo plano de saúde também. Entendi, muito legal. E falando aí em documentação, né? O que que eu preciso de documentação? O que que o convênio, a maioria dos convênios costuma, sei que cada convênio deve ter ali suas especificidades, né? Mas no geral, o que que elas precisam, né, para conseguir esse reembolso? Como que funciona? Primeiro que para os pedidos, algumas profissionais necessitam de encaminhamento médico. Por exemplo, a enfermeira e a físio, elas precisam de encaminhamento médico, requerendo a presença delas. E depois, na hora que ela já está com a nota fiscal, que o serviço já foi feito, porque tudo que a gente está falando aqui de reembolso, o reembolso em si só vai acontecer depois do fato gerador. Qual é o fato gerador? O parto, nascimento do bebê, né? Então, a nota fiscal só vai acontecer depois. Falar de reembolso antes disso não existe. Então, o pedido do reembolso em si acontece com a nota fiscal ou recibo, tá? A ANS ela entende que qualquer um dos dois é documento hábil para reembolso. Ah, muito legal. É claro, na medida do tempo que nós vamos trabalhando nessa área, alguns convênios pedem, por exemplo, o partograma, que é um documento que a gestante que teve um parto hospitalar, ela precisa apresentar.
E no caso, tem alguns convênios que é mais difícil, mesmo os que reembolsam estão ali no rol da ANS. Tem alguns que são mais difíceis, outros que são mais fáceis. Aqueles convênios que já têm esse reembolso parcial, é mais fácil da gente conseguir. Total ou não interfere? Como que funciona essa questão? Excelente pergunta. Os planos em geral que já sabem, que já trabalham com reembolso, eles têm uma facilidade mais rápida. É mais rápido da gente conseguir uma conversa mais fluida. Porque já sabem. Agora, alguns planos que eles são ali de associação, são mais ou município, eles têm educação difícil, a ouvidoria deles é muito confusa. Então, nós temos esses entraves, mas eu acredito que é pelo plano não trabalhar tanto com essa questão do reembolso contratual. Entendi. Aí acaba sendo um pouco mais difícil, né? E Ah, é. existe a possibilidade dessa gestante entrar com o processo antes, o convênio já ter dado uma tratativa positiva, e aí quando ela manda os recibos e encaminha eles, acabam travando o processo? Olha, o que acontece, na verdade, eles não travam. Nunca vi travar, nunca vi assim negar o pagamento. Mas o que acontece é que eles começam a fazer muitos pedidos de documentos extras, ou então eles pagam uma quantia menor. Do que aquilo que já tinha Mas sido isso aí, previamente. mas isso é clássico. Isso é clássico. Por exemplo, conseguiu o reembolso integral da obstetra e da enfermeira. Vamos supor que deu 14 mil. Eles vão pagar 8.200, entendeu? Eles têm Então, os convênios têm um limite básico. A gente entende aí que os profissionais, cada um tem os seus valores, né? Claro que a gente tem uma média de valores de cada profissional, mas cada profissional cobra um valor. O convênio, ele tem ali o piso máximo, tipo assim, para este profissional eu pago no máximo X ou não existe isso? Eles até tentam, viu? Mas quando a gente consegue a garantia para reembolso integral, não tem um teto. É aquele valor que a gestante conseguiu do profissional de livre escolha. Mas por que os convênios fazem isso? Por que eles pagam a menos? Porque é convênio, eles não querem pagar. Então, eles contam com a nossa desistência, tá? Eles contam que a gente vai deixar quieto. Eu tive até uma cliente que ela falou assim para mim: Ô Lu, eu posso não conseguir, mas eu vou ficar no pé deles até o final. Mas é isso, né? Mas Mas ela vai conseguir. Mas ela vai conseguir, sim. acredito que é isso que você falou, né? Eles dificultam ao máximo justamente para desistir, né? Quanto mais mulheres desistirem, Nossa! melhor para o convênio, né? Então, essa tratativa, obviamente, não vai ser tão simples, né? Para eles não terem que ficar reembolsando é, todo mundo, né? Que Exatamente. E você falou algo aí que é de extrema importância para quem busca esse reembolso integral. Precisa ser resiliente. Não vai ser de primeira. São raros os casos que acontece de primeira, tá? Teve uma cliente minha, na verdade, todas eu já dou esse aviso. Olha, não vai ser fácil, mas você vai ter ajuda, né? Estou aqui. Enfim, e ela até falou assim para mim: Nossa, mas eu achei que fosse muito mais difícil. E ela ficou sem acreditar, porque no caso dela, a gente teve um retorno assim muito rápido, muito rápido. legal. E era um plano, por exemplo, é o Sul América, eu posso falar. Não vou falar o nome dela. E em geral, o plano Sul América hoje está dando uma canseira nas gestantes. Então, o caso dela ali, eu não sei o que aconteceu. Assim como a gente, como eu falo no meu contrato, que não existe garantia, justamente por isso, porque você não está pedindo para mim, você está pedindo para um plano de saúde, para a sua operadora. Então, nós Sim. não sabemos qual vai ser a resposta, né? O que eu posso garantir é a competência do meu trabalho, aquilo que eu estou oferecendo. Sim, com certeza, né?
e estar ali junto com elas, né, dando esse suporte todo, que eu acredito que é muito importante, né, porque eu acredito até que consiga, né, esse reembolso sozinha, mas ter ali um profissional que entende de lei, que vai saber rebater o convênio conforme as coisas que eles vão solicitando, isso vai facilitar muito o caminho delas, né, então eu acredito que ter ali uma advogada no processo vai ajudar muito. E fora que é o que a gente falou aqui no começo, né? É super complicada a gestação, vem com muitas demandas, e essa mulher ainda tem que ter mais essa preocupação, né? Então, eu acredito que ter esse profissional dando todo esse suporte, né? Você conseguindo tirar aí todas as dúvidas, né? Ajuda aí muito elas, né? Em todo o processo. Sim, e você falou algo bem relevante. Eu também. Você nunca vai ouvir falar da minha boca que uma gestante não conseguiria isso sozinha, tá? Porque algumas conseguem mesmo. O que acontece, que aí fica muito difícil de eu ajudar, é quando essa gestante ela tenta, de uma maneira às vezes equivocada, e ela vai parar em um lugar que eu não consigo mais auxiliá-la, Hum, mesmo antes do bebê nascer. Eu já vi gente parando em canais do governo inadequados. Só que quando já chegou lá, eu não consigo mais não auxiliar. consegue mais. Então, assim, às vezes e como eu não sei se eu falei aqui, nós não precisamos judicializar. Toda a consultoria ela é feita administrativamente. O que torna o valor da minha consultoria mais acessível, tendo em vista que não é judicializado, né? A gente não vai pedir para juiz, não vai ter um processo, é tudo administrativo. Então, E é eu costumo diretamente falar que é como um o dos. convênio, né? Sim. E eu costumo falar que é um dos únicos serviços que você vai contratar para obter o dinheiro de volta. Então, Sim, é verdade, faz todo sentido, né? é ali é um investimento. Eu sei, gente, eu sei que parece que é um mundo, né, que nossa, mas eu vou precisar contratar advogado até para isso. Pois é. Infelizmente, Infelizmente, né? infelizmente, eu digo assim, isso realmente de uma maneira muito verdadeira e honesta, porque no mundo perfeito não seria necessário, tá? Sim. Mas, infelizmente, não é assim que os convênios eles lidam. Até decisão judicial, sabe? Eles não estão cumprindo. Então, contar com esse auxílio pode auxiliar muito a vida dessa gestante. Com certeza. Doutora, eram essas perguntas que a gente tinha aqui. Não sei se mais alguém quer fazer, chegando aí no nosso final, né, da nossa live. Queria saber se você tem mais algo, de repente, que eu não perguntei, que você gostaria de nos acrescentar, né? Mas foi assim um momento muito rico, né? Já de antemão te agradecendo, né? Foi muito rico. A gente vai aprendendo coisas que a gente não sabe, né? E às vezes a gente acha que é um bicho de sete cabeças. Acredito que é por isso que muitas gestantes às vezes não procuram e acabam ali, né, tendo um gasto que elas poderiam ter o reembolso, mas elas acham que isso tudo é muito complicado, né? E eu acho que é isso, né? Fundamental aí o seu trabalho nesse quesito de orientação e de suporte mesmo, né, para gestantes. Então, gostaria de saber se você tem algo mais aí para acrescentar para a gente. Não, eu realmente quero agradecer, né? Porque é um espaço muito seguro falar com mulheres, atender esse público e demonstrar mesmo o direito dela. E me colocar realmente à disposição. No meu perfil do Instagram também eu coloco várias dicas, né? Eu tento ao máximo informar essa gestante para que pelo menos, né? Eu sei que muitas não têm condição de ter uma equipe, mas considerem, né? Porque parir no plantão ali, ela é jogar ali para cima, para sorte, né? Então É, considerem, porque vai fazer muita diferença no desfecho que essa gestante tem. E considerem também as profissionais em geral, né? Porque, como a gente falou aqui no começo, cada uma tem o seu papel. E seria ótimo que toda gestante tivesse acesso a tudo isso que a gente está falando. E o objetivo, eu acredito, nosso é justamente isso, né? Que as gestantes elas tenham
um parto respeitoso, mas também uma caminhada, especialmente na área da saúde ali, com seus direitos resguardados. Mas eu te Obrigada. agradeço de verdade, agradeço a Paty, que foi através dela que eu conheci o trabalho dela. Espero que realmente vocês sejam luz, sei que vocês já são na vida das gestantes que vocês tocam, que participam ali, que seja bênção mesmo na vida dessas gestantes e estou à disposição para o que precisarem mesmo. A gente que agradece, né? A gente agradece muito aí a sua participação, né? Disponibilizar esse tempo para tirar essas dúvidas, né? Foi muito esclarecedor, eu mesma esclareci várias dúvidas, porque as gestantes vêm perguntar para a gente muitas vezes, né? Buscar essas informações, e às vezes a gente não tem isso aí muito claro. Doutora, tem uma última perguntinha aqui, acho que dá tempo de você responder. Quando é convênio coparticipativo, a Aline está perguntando, esse reembolso também costuma ser integral ou não? Como que funciona? Muda? Quando tem coparticipação, é retirado a taxa da coparticipação. Não sei se caiu a. Conseguiu me ouvir? Sim, consegui sim. Então, é retirada a taxa da coparticipação. Ele tem o reembolso integral, Uhum. mas como o plano já prevê a coparticipação, mantém no Aí ele percentual tira já previsto. aquele percentual previsto de coparticipação, mas ainda assim ela tem o direito de entrar com a solicitação e recebe também. Não, ela não é retirado, porque já é previsto contratualmente. Sim. Vamos supor que seja ali 10% ou Uhum. então R$ 25, depende do contrato. É retirado a taxa da coparticipação. E é legal, tá? Legal. A doutora Maria Laura está agradecendo, né? Ela falou obrigada pelos esclarecimentos, vai me ajudar muito nas orientações aí durante o pré-natal. A Paty também está agradecendo, ela falou obrigada, Lu, Deus abençoe. Né, em nome aí de toda a nossa equipe, te agradeço, tá? Foi um bate-papo muito gostoso, né? Deu para a gente realmente esclarecer muitas dúvidas, né? E a gente fica muito feliz aí de tê-la, né? Agora como nossa parceira também, né? Para a gente poder indicar aí para as nossas gestantes no nosso grupo. Então, acredito que é mais uma profissional aí que vem somar com a gente, né? E isso é muito bom, é sempre bom ter bons profissionais aí junto, né? Caminhando junto, para a gente poder indicar, né? Profissionais que realmente querem ajudar, né? Nossa missão aí como grupo, né? Como o Grupo Cairós é justamente essa, né? De estar aí ajudando as mulheres, auxiliando e a gente conta aí também com você nessa parte jurídica, né? Auxiliando aí as gestantes nesse processo também. Com certeza, eu me sinto realmente muito honrada em fazer parte. O que precisarem, podem contar comigo, mesmo que seja é, dicas, auxílio aí para fazer nota, estou à disposição. E que realmente vocês continuem mesmo sendo bênção na vida dessas gestantes. Muito Amém. sucesso também. Deus abençoe. Amém. Obrigada, Você viu, também. obrigada pela honra aqui de participar. Obrigada a você, foi muito bom, viu? Deus abençoe você também. Tudo de bom, viu? Amém. Boa noite. Boa Boa noite para quem noite. estava aqui. Me coloco à disposição também. Boa noite. Ah, ótimo. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe.